Salve, salve! Tudo bom? Professor Eduardo, mais uma vez contigo aí, preparando um videozinho, uma aulinha special para ti, para a gente aprender um pouquinho mais de matemática, tá bom? E hoje, dando sequência aí, a gente tem um dos vídeos anteriores aí que eu fiz, eu falei um pouquinho sobre identidade trigonométrica. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho de identidade trigonométrica, mas um assunto um pouco mais específico, tá? Que a gente chama de soma de arcos. Todas as relações que a gente vai ver também, eu estou dizendo da identidade, essas relações também são consideradas identidades trigonométricas. Mas a gente utiliza elas como fórmulas mesmo, como uma aplicação nossa dentro da trigonometria, tá bom? E aí, para começar, eu trouxe um exemplozinho aqui, só para a gente fazer uma breve introdução, sem muita enrolação, para a gente poder ser o mais direto possível aqui, ó. Quando a gente fala de soma de arcos, imagine que o A e B são arcos quaisquer, arcos aleatórios. Você escolhe aí 30, 45, 100, o valor que você quiser, tanto em graus quanto em radiano, tudo funciona. E aí eu quero calcular esse seno de A mais B. E aí eu escrevi aqui, fazendo uma pergunta já para você, se seno de A mais B é a mesma coisa que seno de A mais seno de B. E talvez intuitivamente você deve ter respondido, sim, claro que é. É óbvio, né? Seno de A mais B, ó, eu faço a distributiva aqui, vai ficar seno de A mais seno de B. E é óbvio que se eu coloquei isso aqui tão na cara, assim, tão de graça para você, é óbvio que isso é falso, tá bom? Isso aqui não vale. E é isso que eu vou te mostrar o porquê que isso não vale. Então eu peguei aqui um exemplozinho, ó, seno de π mais π sobre 2. Vamos calcular desta forma para a gente ver o que acontece e depois eu te mostro por que ele está errado, tá bom? Então, se isso fosse verdade, calcular seno de π mais π sobre 2 seria a mesma coisa que fazer seno de π mais seno de π sobre 2. Beleza? De acordo com a relaçãozinha que está escrita aqui em cima. Seno de π, isso é seno de 180. E a gente sabe que seno de 180 vale zero. Beleza? Seno de π sobre 2 é a mesma coisa que seno de 90. E pela análise do ciclo trigonométrico que a gente já fez aí, em algum momento no passado não muito distante, a gente sabe que seno de 90 vale 1. E aí a gente tem daqui que 0 mais 1, sem muita dificuldade, a gente consegue chegar no resultado 1. Então, se isso é verdade, o seno de π mais π sobre 2 é igual a 1. Beleza. Agora eu vou te mostrar o porquê que isso é falso. Olha só. Como qualquer coisa em matemática, quando ela está entre parênteses, o que a gente pode fazer? O que é uma maneira alternativa? Quando a gente conhece esses valores, a gente sempre pode resolver o que está entre parênteses primeiro. Tá bom? Não precisaria ter aplicado fórmula se eu quisesse. E aí, como que vai ficar? Eu vou fazer um mínimo múltiplo comum aqui dentro. Já que eu estou somando π com mais π sobre 2, então o mínimo múltiplo comum é 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes π dá 2π, mais 2 por 2 dá 1, vezes 1π, 1π. E aí eu tenho que seno de 2 mais 1 vai dar 3π sobre 2. Isso, indiferente da relação trigonométrica, eu tenho certeza que é verdade, tá? Calcular π mais π sobre 2, eu posso resolver essa soma entre parênteses para depois sair em busca desse seno, desse valor que eu tô querendo. Só que aí olha só o que aconteceu. Seno de π de 3π sobre 2, se a gente for transformar isso aqui em graus, a gente sabe que isso aqui equivale a seno de 270, se você achar mais fácil em graus, né? E seno de 270, quando a gente fez a análise lá no ciclo trigonométrico, a gente chegou que isso aqui é igual a menos 1. E aí eu te pergunto, mas se a gente resolve assim, o resultado é 1. Se a gente resolve assim, o resultado é menos 1. Agora, faz sentido uma mesma conta eu chegar em dois resultados? Claro que não. Faz sentido algum isso para nós na matemática. Por mais que na matemática, quando ela te dá a possibilidade de mais de um meio, né, mais de um caminho para chegar, para resolver um exercício, é óbvio que a resposta tem que ser a mesma. Eu não posso, num dia lá, falar, vou resolver desse jeito, pá, dá 1. Aí no outro dia eu acordo e falo, hoje eu quero resolver assim, aí eu vou chegar na resposta menos 1. Isso não pode, tá bom? Então, já esclarecendo aqui, ó, isso não é verdade. Seno de A mais B não é seno de A mais seno de B. E é isso que eu quero mostrar para vocês, ou para você, não sei quantas pessoas você está assistindo aí, né?
Eu quero mostrar para você que isso não vale e quais são as relações corretas que a gente deve utilizar, tá bom? Então, já considerando sempre os arcos A e B, tá? Qualquer arco que você queira, são arcos aleatórios aí. Se eu tenho um seno de A mais B, isso aqui é a mesma coisa que seno de A vezes cosseno B mais, deixa eu escrever esse cosseno direito aqui, mais vezes cosseno B mais seno B cosseno A. Aí talvez você esteja olhando e fala, nossa, mas que fórmula gigante, né, professor? Muito fácil, ó, só você lembrar lá do seu poeminha, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O mesmo sinal daqui é o mesmo sinal de lá. Morreu, tá bom? Então, repetindo, seno de A mais B, seno A, cosseno B, cosseno A, o mesmo sinal daqui é o mesmo sinal de lá. Morreu, não tem erro mais. Professor, e pode ser menos? Claro que pode. Se acontecer de ser seno de A menos B, aí aqui também vai mudar. Aí aqui vai ser menos, certo? Então, seno de A menos B é seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Né? O mesmo sinal daqui é sempre o mesmo sinal de lá. Morreu aí a situação, tá bom? E para o cosseno, como funciona? Muito parecido também. Ó, cosseno de A mais B, isso aqui é cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então tá aí, ó, cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, troca o sinal, né, que era mais, veio para menos, troca o sinal sem saber, seno A, seno B. E se fosse menos, cosseno de A menos B, aí troca o sinal, aqui vai ficar mais. Então isso aqui é menos, para lá vai mais, isso aqui é mais, para lá vai menos, tá bom? E aí as nossas últimas duas relaçõezinhas de hoje, que eu quero te mostrar, ainda vai ter mais algumas no decorrer, mas para você não ficar muito atoladinho, eu vou fazer só essas 6 aqui, tá? Cada uma são duas relações, né? E a gente fica com 6. Tangente de A mais B. Aí aqui funciona o seguinte, imagina que você tem a porta A e a porta B, são dois banheiros, né? O banheiro A e o banheiro B. Aí você quer saber se os banheiros estão ocupados ou não. Aí o que você faz? Você chega lá, tem gente em A, né? Então você escreve aqui, tem gente em A. Aí ninguém respondeu nada. Aí você vai para o outro. Tem gente em B. Aí você escreve, tem gente em B. Aqui é o mais, né? Que você tem mais um banheiro lá. Aí ninguém falou nada. Então tem gente em A, tem gente em B. Ó, não tem gente em A, não tem gente em B. Pronto. Aí, ó. Tem gente em A, tem gente em B. Não. Tem gente em A, tem gente em B. Morreu. E se fosse menos? Tangente de A menos B. Se fosse tangente de A menos B, aí a gente muda aqui os sinaizinhos. Ó. Fica bonitinho desse jeito aí. Ó. Tangente de A menos B, aí vai ficar tangente de A menos tangente de B, 1 mais tangente de A, tangente de B. Então perceba que aqui na verdade nós temos 6 relações, tá? O seno, ele pode aparecer de duas formas, o cosseno de duas formas e a tangente de duas formas. E essas são as nossas relações a serem aplicadas. Tá, mas para que eu vou querer usar isso? Para que eu quero calcular esse negócio? Agora a gente vai começar a deixar a coisa mais interessante. Então, enquanto eu apago aqui, você anota a sua formulazinha aí. Espero que já tenha decorado todos os macetezinhos. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O mesmo sinal daqui é o mesmo sinal de lá. Cosseno de A mais B, cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. E o da tangente é só lembrar dos banheirinhos que você não esquece mais. Tá bom? Então, olha só. Um exemplo para nós. Vou fazer aqui em preto. Ficar black o negócio aqui, ó. Seno de, vamos supor que seja 15 graus. E aí você olha de novo. Fala, pô, o professor está me trollando, porque não tem, eu não tenho 15 graus na minha tabelinha dos arcos notáveis. É verdade, a gente não tem. Mas é para isso que a gente está vendo essas formas. Quem que é o 15? Concorda comigo que eu posso escrever o 15 como
45 menos 30. Professor, por que você pegou 45 e 30? Porque são arcos notáveis. Esses valores a gente conhece, tá bom? Então, o valor que ele te apresenta, tudo indica que não vai ser um valor que você tem de graça ali na tabelinha. Esse é o motivo da gente aprender essas fórmulas. E aí, se você não conhece esse valor, 99% das vezes, você vai conseguir escrever ele como uma soma entre dois arcos que você conhece o valor, entre dois arcos notáveis, ou o exercício vai te dar alguma informação suficiente para isso. E aí, a partir disso, ó, seno de 45 menos 30, é só a gente aplicar a formulazinha aqui, ó. Seno de A menos B é tudo aquilo lá. Então aqui a gente pode considerar, por exemplo, o 45 como A e o 30 como B. E aí vai ficar só copiar nossa formulazinha, ó, receita de bolo. Seno de A é seno de 45, vezes cosseno B é cosseno de 30. O mesmo sinal daqui é o mesmo sinal de lá, então seno B, que é seno de 30, vezes cosseno A, que é cosseno de 45. E aí agora é só conta, acabou a trigonometria. Ó. Seno de 45 lá pela tabelinha, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30 é meio, vezes cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Fazendo essas continhas, a gente chega em raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Se você preferir, pode escrever tudo num denominador só. Fica a seu gosto, a seu critério, como você quer expressar, tá? Tanto assim quanto assim, tudo é a mesma coisa para nós. Tranquilinho demais, né? Sussa. Vou fazer um para o cosseno, ó. Espero que você já tenha anotado. Se não anotou, você pode voltar o vídeo. Eu vou fazer um do cosseno aqui do ladinho, ó. Vamos calcular o cosseno de 75. Cosseno 75 graus. Fala, pô, professor, não tem 75, eu sei que você não tem. Então escreve o 75 como uma soma de arcos notáveis. Então vai ficar cosseno de 30 mais 45, concorda comigo? Eu sei que 30 mais 45 dá 75, então beleza. Agora é só aplicar a formulazinha do cosseno. Óbvio que aqui eu estou considerando o 30 como A, o 45 como B, cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, troca o sinal, se é mais, vem para menos, sem saber. E aí, olha só, cosseno de A é cosseno de 30, vezes cosseno de B, que é cosseno de 45, menos seno de A, que é seno de 30, vezes seno de B, que é seno de 45. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 é meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Menos raiz de 2 sobre 4. Olha só. E aí talvez você esteja curioso. Não sei se você percebeu. Mas olha aqui, ó. Mas vou furar a barreira. Ó. O que aconteceu aqui? Ah, professor, os resultados são os mesmos. Coincidência? Não. Por que não? Aqui eu calculei seno de 15. Ali eu pedi cosseno de 75. O que acontece com esses dois valores? Olha só. O 15, vou fazer uma ponte aqui, ó. Com 75, se eu somar esses dois caras, dá quanto? Dá 90. O que eu quero dizer para você é que a gente tem uma propriedade da trigonometria. Toda vez que o seno de alguém com o cosseno de um outro cara, a soma desses dois ângulos forem iguais a 90, os valores deles é sempre o mesmo. Você pode perceber isso lá na tabelinha dos arcos notáveis. A gente já tem isso aí, ó. Quanto que é seno de 30? Seno de 30 é meio. Quanto que vale cosseno de 60? Ah, professor, também é meio. Olha só. Por que será eles têm os mesmos valores? Porque 30 mais 60 dá 90. Acabou. Ah, então quer dizer, professor, que seno de 45 com cosseno de 45
vale raiz de 2 sobre 2, porque 45 mais 45 é 90. Ah, tá entendendo. Muito bem. E olha só, mesmo que a gente não saiba valores, não tenha decor, essa propriedade nos ajuda e muito. Porque às vezes vai ter exercício aí no decorrer que você vai ter lá, seno de 5 graus é igual a 0, tananana. E aí o cara, bandido, ele pede para você calcular cosseno de 85. Mas no enunciado ele só te deu o seno. Mas você que é um cara esperto, o que você faz? Eu sei que 5 mais 85 dá 90. Então o valor do seno de 5 é o mesmo que o cosseno desse cara. Então essas propriedades vai nos ajudando, vai aliviando a nossa vida nos exercícios de trigonometria, tá bom? Vou fazer um de tangente e aí eu deixo vocês se divertirem depois, vocês brincarem, a menos que até o terminal da tangente eu pense em alguma outra coisa, mas creio eu que eu vou deixar para vocês daí os demais, tá bom? Vamos fazer aqui uma da tangente. Deixa eu trocar de canetão aqui. Vamos calcular a tangente de 105 graus. Tangente de 105, eu posso escrever ela como a tangente de 60 mais 45. Olha só. E aí, óbvio que a gente tem que saber com quem que a gente está trabalhando. Então, o meu A vale 60 e o meu B vale 45. Aí você não pode esquecer dos banheirinhos. Como que funciona? Você chega lá, tem gente em A, ninguém falou nada. Você vai para o outro. Tem gente em B, ninguém falou nada. Não tem gente em A, não tem gente em B. Pronto. Se você lembrou dessa forma, provavelmente você já ganhou o exercício. Agora é só substituir. Tangente de A é tangente de 60. Mais tangente de B, tangente de 45. 1 menos. Esse 1 é uma constante, tá? Isso aqui não muda nunca. Tangente de A, tangente de 60. Vezes a tangente de 45, que é a nossa tangente de B ali, ó. Substituindo os valores, esses valores a gente conhece lá da tabelinha. Então vai ficar tangente de 60, nós sabemos que vale raiz de 3. Tangente de 45, sabemos que é 1. E aí, 1 menos tangente de 60 vezes a tangente de 45. Isso fica assim para nós, ó, raiz de 3 mais 1, dividido por 1 menos raiz de 3. Posso parar aqui? Cara, nos dias de hoje você pode tudo, né, cara? Poder você pode. Fica bonito? Não fica. Então o que a gente tem que fazer? Você tem que racionalizar. Quem que vai ser o nosso fator racionalizante? O conjugado desse carinha aqui, ó. Então vai ser 1 mais raiz de 3. E eu vou multiplicar por esse cara em cima e embaixo, tá bom? E aí fica assim, ó. Perceba que eu tenho raiz de 3 mais 1 com raiz de 3 mais 1, né? Que é o mesmo termo vezes ele mesmo. Então eu posso fazer produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Tá aí. Dividido. 1 menos e 1 mais raiz de 3. Também a gente tem regrinha de produto notável para isso, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Professor, eu não tenho decor essas regras. O que eu faço? Aí você faz a distributiva, não tem problema. Você chega aqui, ó, faz o chuveirinho, tá? Esse com esse com A, tá. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas com certeza você chega na resposta da mesma forma, tá bom? E aí, raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 2 raiz de 3, mais 1, dividido por 1 menos raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. 3 mais 1 dá 4, mais 2 raiz de 3, dividido por menos 2. E aí perceba que todo mundo é par. 4, 2 e 2. Então eu posso dividir todo mundo por 2. E além disso eu vou fazer o jogo de sinal. Tá bom? Então vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. O 2 raiz de 3 fica só 1 raiz de 3. E esse 2 dividido por 2 dá 1. Então tá aí, ó. Tangente de 105 menos 2 menos raiz de 3.
É óbvio que tinha que dar um valor negativo, por quê? Porque a tangente de 105, ela está em qual quadrante? Segundo quadrante. E a gente sabe que no segundo quadrante a tangente ela é negativa. Então a gente já tinha meio que uma noção do que vai ter como resposta. Professor, eu calculei e deu positivo. Tudo bem, mas aí você apaga e faz de novo, né? Valeu pela experiência, mas aí você apaga, porque se o valor está no segundo quadrante, é óbvio que a resposta tem que ser negativa. Você não pode chegar numa coisa positiva ali. Tá bom? Então é isso por hoje, tá bom? Para esse nosso videozinho. Com certeza no seu material você vai ter exercícios, algumas coisinhas legais para você trabalhar. E é isso, tá? Na sequência a gente vai trabalhar um pouquinho com arco duplo, que é a continuação dessas fórmulas, muito necessárias para a nossa sequência, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a próxima.